Olá, eu sou José Martins Filho, pediatra. Você está no canal Família, Amor e Cuidado. E hoje eu vou falar de um tema que tem sido muito comentado, de um tema que eu criei, né? Por causa da minha experiência de contato com crianças durante anos e anos, que é a história da criança terceirizada. Eu comecei com esse título de a criança terceirizada que pegou, porque as pessoas começaram a achar que valia a pena. E o que é a criança terceirizada? Eu inventei esse termo quando eu comecei a ver muitas crianças cujos pais não estavam presentes, que eles jogavam a responsabilidade da educação, do cuidado, da atenção, até do afeto, do amor para outras pessoas. Ou com babás, ou com avós, ou com tios. Pessoas que saem de casa às 7 da manhã e voltam às 8 da noite, e os filhos sozinhos, né? A gente até pode chamar isso, e isso é outra ideia que a gente está tendo, chamada da síndrome dos pais ausentes. Ou seja, o que é síndrome? Síndrome é um conjunto de sinais e sintomas que o pediatra vê para caracterizar uma doença. E a criança terceirizada é uma enfermidade, infelizmente, que está crescendo muito, cada vez mais. E pai e mãe têm que trabalhar, a maior parte deles sai cedo, volta à tarde, e não tem tempo para almoçar com os filhos, fim de semana estão ocupados ou trabalhando, ou fazendo coisa, ou cuidando da casa, às vezes nem saem para passear, as pessoas não saem para levar as crianças num jardim, num parque, num lugar agradável, no máximo saem para ir no shopping, né? Isso não é lugar para passear com crianças, vocês sabem disso, o shopping é lugar para fazer compra e, se possível, evitar ficar passeando no shopping e desenvolver essas crianças com uma visão consumista. Pelo contrário, o ideal é realmente levar, se puder, e se morar perto do mar, numa praia, ou num jardim, ou num campo, ver esporte, jogar futebol, jogar bola, brincar com as crianças. E as crianças terceirizadas, infelizmente, na maior parte das vezes, são crianças que desenvolvem sintomas sérios, né? Às vezes até de depressão, de irritabilidade e de desenvolvimento infantil, porque o afeto, o amor e o carinho e a atenção são fundamentais na vida das crianças, e a presença dos pais também. Eu até cheguei a medir uma vez, fiz um trabalho que eu já tinha visto feito em outros países, medindo qual é o tempo efetivo que os pais ou as mães ou a família fica de fato perto de uma criança pequena, uma criança de 4, 5 anos, de 6 anos. Tem criança que é terceirizada já logo de cara, na infância, né? Quando você é colocado precocemente numa creche aos 4 meses de idade. O que é um erro. O Brasil é um raro país que faz isso. Outros fazem também até menos, mas o ideal mesmo é que as crianças fiquem com a família pelo menos até 2 anos de idade, como preconiza a Organização Mundial da Saúde e a Sociedade de Pediatria. Mas é óbvio que a situação hoje está difícil, porque pai e mãe trabalham, e eles não conseguem, às vezes, ficar com essas crianças muito tempo. Então, com 4 meses, às vezes até a mãe desmama para botar a criança numa creche porque ela tem que voltar ao trabalho. E são raros os países que a gente tem uma licença maternidade que permita a mãe ficar com o seu filho 1, 2 anos para poder dar a ele tudo que uma criança nessa idade necessita. Num vídeo que eu fiz e alguns trabalhos que eu escrevi, alguns livros que eu publiquei, como esse A Criança Terceirizada, ou então outro chamado Quem Cuidar das Crianças, eu falo muito sobre a importância da presença dos pais. Como é que essas crianças necessitam desse contato físico para se desenvolver. A ausência dos pais na criação de crianças, particularmente nos primeiros anos de vida, é uma coisa grave, que no mundo inteiro está sendo hoje discutida, né? Alguns países dão licença maternidade de 2 anos para a mãe, e algumas dão até 1 ano para a mãe, 1 ano para o pai. Quando a mãe já desmamou, o pai pode substituir, se o emprego da mãe é muito importante e ela não pode perder, tem que voltar para não perder seu lugar, e isso é um problema sério. Eu tive a oportunidade de falar isso em vários países, inclusive aqui no Brasil, em alguns lugares sérios, como o Senado Federal, como câmaras de vereadores, câmaras de deputados, mostrando que as leis deveriam proteger as nossas crianças, tentando ajudar as mães a terem licenças maiores. Mas não é para onerar o patrão, para a mãe ser desempregada, não. Quem teria que dar essa licença maternidade é o Estado, é o governo, para ver como é que a gente pode compatibilizar. Por quê? Porque o cidadão, o ser humano se desenvolve e ele tem capacidade de ser um cidadão útil e trabalhar pelo bem da comunidade, quanto melhor foi sua infância. A infância é um período da vida fundamental, e quando você terceiriza a infância e essas crianças têm carências afetivas, têm falta de amor, de afeto, de presença, você está marcando a personalidade dessas crianças. Há trabalhos, inclusive, na área econômica, mostrando que o investimento necessário nessa época da vida é fundamental, e que quem não faz isso acaba pagando um preço muito alto no futuro, quando essas crianças não conseguem participar da sociedade como deveriam, trabalhando, curtindo, ensinando, aprendendo,
compreendendo, ajudando, tendo paz, tendo carinho, tendo atenção, tendo respeito, não sendo violentas. Ao lado da amamentação exclusiva, a presença da mãe e do pai, o afeto e o carinho familiar e a atenção são fundamentais na formação da personalidade. A terceirização infantil é um risco muito grande que pode levar crianças a apresentarem sintomas graves de desenvolvimento, e a minha luta, além da minha luta pelo aleitamento materno, faz parte também essa luta pelo desenvolvimento infantil, pelo afeto, pelo carinho e atenção. Escrevi vários temas sobre isso, vários livros sozinhos e acompanhados de outros colegas. Tem um livro meu chamado Cuidado, Afeto e Limites, uma combinação possível, que eu escrevi junto com o psicólogo Ivan Capelati, em que a gente discute muito esse papel do afeto, do cuidado e dos limites, porque as pessoas confundem. Não é porque você é atencioso, ama, mostra, fala que ama a criança, diz que filho te ama, cuida bem dele, que você vai deixar de educar. O cuidado, afeto e atenção não significa você super proteger e não deixar de mostrar o que está certo e o que está errado na educação infantil. Isso tudo junto ajuda muito no desenvolvimento infantil e ajuda muito também a própria humanidade. O futuro da humanidade depende desse período, dessa infância. E sobretudo nos primeiros 1000 dias, que é a gestação mais os 2 primeiros anos, essa situação e esse tempo são fundamentais no desenvolvimento da personalidade e na formação de uma sensação para essa criança de ser um cidadão útil e se sentir feliz por ter nascido. Grande abraço, sou o professor José Martins Filho. Pense nisso e vamos debater. Essa é uma forma de melhorar a nossa sociedade. José Martins Filho.